Sejam bem-vindos, apaixonados por viagens. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui nesse programa, né? Agora o programa tem nome. O programa chama Planner de Viagem. Hoje é a nossa terceira live do ano. E nesse programa a gente aprende como realizar viagens extraordinárias pelo mundo com economia de mais de 50%. E aí, pessoal, vão chegando, vamos convidando os amigos aí, mandando um aviãozinho para os amigos, porque hoje a gente vai aprender um assunto muito importante, uma coisa que muitas pessoas têm muito medo na hora de organizar uma viagem internacional. E a gente vai tirar esses medos hoje. Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde, boa tarde. Hoje a gente está fazendo a terceira live aqui do nosso ano, né, desse programa Planner de Viagem. E o objetivo, né, desse programa é te ajudar a fazer a sua viagem dos sonhos com economia de mais de 50%. E hoje a gente vai falar de um tema que gera muito medo nas pessoas, que é o medo de errar na hora de emitir a passagem aérea. Às vezes a pessoa programa o roteiro da viagem, mas na hora de emitir a passagem ela não tem coragem, né? Ela morre de medo de fazer alguma coisa errada. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Então compartilhem aí com seus amigos, sejam bem-vindos. Nós agora estamos aí no horário do almoço, né, gente? As nossas lives são rápidas. As nossas lives são diretas ao ponto, porque a gente sabe que a gente não tem tempo a perder, né? E antes da gente começar aqui com esse assunto tão importante, boa tarde, eu queria dar alguns recados para vocês. Primeiro é que a gente vai, né, fazer nos próximos dias aí, no final do mês, um evento chamado Workshop Viagem 50 onde eu vou te ensinar qual o segredo para realizar viagens extraordinárias com economia de mais de 50%. Então, se você quer participar, é só clicar no link da bio aqui do meu Instagram e fazer a sua inscrição gratuita. E quando você fizer a sua inscrição, você vai ganhar um bônus, que é um bônus incrível, que é um e-book de como você pode zerar os custos da sua passagem aérea. Então, aproveite e faça a inscrição pro workshop, ganhe esse bônus aí, que é um assunto que muita gente quer aprender, né, como zerar os custos da passagem aérea, e você vai participar dessas 3 aulas gratuitas. Eu tenho certeza que você vai aprender muito para tirar seu sonho de viagem da gaveta. Então vamos lá, né, recados dados, como eu disse, né, aqui a gente vai direto ao ponto, a gente não fica com enrolação, principalmente porque é o horário do almoço, né, de vocês. A gente vai falar hoje sobre: Sara, encontrei uma passagem aérea internacional barata, mas eu tenho medo de errar na hora de emitir a minha passagem aérea. Que cuidados eu devo ter? Então a gente vai falar sobre esse tema, que é um ponto fundamental na hora de você organizar a sua viagem internacional. Um dia desse, gente, eu estava conversando com uma amiga minha e ela me falou o seguinte, ela falou assim: Sara, eu organizo toda a minha viagem, eu faço o roteiro, eu escolho os hotéis, eu até escolho a passagem aérea, só que na hora de emitir a passagem aérea eu não tenho coragem, eu morro de medo de emitir errado, de faltar alguma informação errada lá, né, ter alguma informação faltante na minha passagem. Então eu pago uma agência para poder emitir para mim essa passagem aérea. Olha só, gente, a pessoa faz todo o trabalho, que é o mais complicado, que é montar o roteiro, escolher a passagem, escolher as hospedagens, e aí chega na hora de emitir a passagem, ela não tem coragem, porque ela tem medo, né? Ela tem insegurança, ela tem medo de fazer alguma coisa errada que possa impactar na viagem dela. Então, por que esse tema é tão importante, né? Ele é importante porque você vai ganhar autonomia na emissão das suas passagens aéreas, que é uma coisa que todo mundo quer, né, gente? Liberdade, autonomia, você fazer do seu jeito, né? Você vai encontrar as promoções, você vai conseguir emitir suas passagens, você vai aproveitar muitas oportunidades, porque a gente vê muitas oportunidades hoje de passagens, tanto com milhas, quanto com valor em dinheiro mesmo, que você pode economizar muito na emissão. E quando você sabe
sabe emitir, você tem segurança para emitir, tudo fica mais fácil e você economiza muito na hora de organizar a sua viagem. Então você vai aprender a fazer isso com segurança e sem erros. Você vai aprender quais são os pontos principais que você precisa ter de atenção na hora de emitir essa passagem aérea. E você vai conseguir economizar muito porque você vai saber como fazer, né? E não ter que pagar comissões para agências para fazer, né, ali a emissão da sua passagem aérea. E eu sou assim como vocês, né, gente? Eu já morri de medo de emitir passagem aérea errada. Já morri de medo mesmo. Às vezes eu ficava até com a barriga assim, ó, gelada. Eu já cheguei a ficar até assim tremendo de medo de fazer alguma coisa na hora que eu tava ali emitindo a passagem aérea. Mas com a prática a gente vai perdendo esse medo, a gente vai ganhando confiança, né? Então a gente não precisa, né, ficar preocupado com isso, porque eu descobri que eu não ia querer perder mais oportunidades, porque eu queria realmente ter essa autonomia. Então agora eu já consegui emitir passagens para qualquer lugar do mundo, né? Seja das grandes companhias aéreas, seja das companhias aéreas pequenas, inclusive de voos pequenos entre destinos. E aí eu já agora tenho essa liberdade. Então você não precisa pensar que é difícil, né, você fazer essas emissões. É só você seguir um passo a passo, os pré-requisitos, né, para você emitir. E essa emissão não é demorada. Às vezes algumas pessoas pensam assim, eu vou demorar demais para poder fazer essa emissão. Não, você vai rapidinho, você vai conseguir fazer, porque você vai ganhar essa prática, né? Então, eu emito as minhas passagens aí, às vezes em 10 minutos eu consigo emitir passagens internacionais e tendo todos esses cuidados para não errar na emissão. E aí você fica pensando assim, Sara, eu nunca fiz, né, essa emissão. Gente, é a mesma coisa de tudo que você vai fazer na sua vida, né? Tem a primeira vez, às vezes aquela primeira vez ali dá um medinho, mas depois você, com tranquilidade, consegue fazer, né? E como que as pessoas hoje normalmente fazem, né? Às vezes elas acham ali uma passagem aérea barata e elas já vão logo ali para emissão, né, das passagens, e elas às vezes não observam muitas coisas que são muito importantes na hora de emitir essa passagem aérea. E você também, uma das coisas que eu vejo muitas pessoas errando nesse ponto, ela não considerar, por exemplo, o roteiro de viagem dela na hora de emitir a passagem aérea. Então vamos supor que você, né, vai comprar passagem aérea, você ainda não fez seu roteiro de viagem, e aí você pensa, não, vou comprar passagem e depois eu monto o roteiro. Mas na verdade é o contrário, você faz o seu roteiro de viagem primeiro, quantos dias você vai ficar em cada lugar do seu destino, né? Que dia que você vai, que dia que você volta, para depois você fazer a emissão das suas passagens aéreas, né? Um dos erros maiores que eu vejo as pessoas, olá, tudo bem? Que saudade! Um dos erros maiores que eu vejo as pessoas cometendo na hora de emitir a passagem aérea é exatamente esse, ela não preocupar com o roteiro, não montar o roteiro antes e comprar a passagem e sem considerar isso, né? E às vezes ela vai ali, compra uma passagem, depois ela descobre que comprou uma passagem toda errada, né? Então a gente precisa ter alguns pontos aí de atenção. E a gente vai falar aqui de vários pontos de atenção que você precisa ter na hora de fazer a emissão dessa passagem, né? Vou falar aqui mais ou menos de uns 13 pontos para você anotar, né, para você não correr esse risco de fazer alguma coisa errada na hora de emitir sua passagem internacional. Então vamos lá, né? Você precisa principalmente olhar qual que é o período, né, que você está emitindo aquela passagem aérea, porque às vezes uma passagem aérea barata, por que às vezes ela está barata? Porque o período ali da viagem é um período ruim. Então a primeira coisa que você precisa observar na hora de emitir sua passagem é se aquela época é a melhor época mesmo para você fazer aquela viagem, né? Muitas pessoas caem em grandes furadas na hora de decidir essa questão da compra da passagem aérea, porque compram uma passagem aérea para um período que não vai ser o ideal ali para sua viagem. Então a primeira coisa que você precisa pensar é nisso. Aquele período é adequado, né, para mim poder fazer aquela viagem, né? Então isso é muito importante. Outra coisa que é importante você também é conferir muito, e são um dos pontos mais importantes aqui, né, para você emitir sua passagem, é você ter muita, mas muita atenção
na hora de preencher os dados ali da sua passagem aérea, da documentação da sua viagem, porque é onde as pessoas mais erram, né? É ali na hora de colocar os nomes das passagens, os números dos documentos nas passagens. Às vezes a pessoa erra ali, né? Às vezes ela erra na hora de digitar. Então, por exemplo, nomes das passagens aéreas, que hoje é um grande ponto de atenção e de erro das pessoas. Você sempre tem que preencher ali a sua passagem aérea, conferindo com o nome que você, né, tem lá no seu documento, no seu passaporte, no seu RG. Eu, por exemplo, coloco o nome completo, né? Eu não corto, não abrevio. Coloco o nome completo mesmo ali, igualzinho, do mesmo jeitinho que tá no passaporte, né? Do jeito que tá dividido ali no passaporte, eu divido na hora de emitir a passagem aérea. E também a documentação, né? Eu olho mais de uma vez ali se tá tudo certo, os dados dos documentos, os nomes, a data da viagem, os horários. Eu sempre olho com muita atenção e reviso várias vezes para não ter perigo ali de emitir, de colocar alguma coisa errada na minha passagem aérea. Então, gente, esse é um dos pontos principais, é um ponto assim de muita atenção para você, é essa questão do preenchimento da sua passagem aérea, né? Do preenchimento dos dados da sua passagem aérea, porque realmente isso pode dar um grande problema, você pode ter que pagar depois para poder consertar os dados ali do nome, né? Do número do seu documento. Então essa é uma parte que você tem que fazer. Eu às vezes peço até pro meu marido dar uma conferida para ver se eu não escrevi nada errado, para não ter esse erro. Outra coisa que é muito importante, né, que eu sempre faço, é comprar sempre a passagem no site da companhia aérea. Quando a gente entra, em buscadores de passagem aérea, né, como, por exemplo, lá no Voopter, no Skyscanner, no Google Flights e tal, você às vezes acha ali uma passagem aérea barata no buscador, e aí na hora que você vai para comprar passagem aérea, ele te leva para um parceiro, te leva para uma empresa que vende aquela passagem aérea. Eu normalmente não compro dessas empresas. Já comprei, na verdade, no passado, mas hoje eu não compro. Eu sempre acho a passagem aérea ali barata, mas eu faço a emissão da passagem aérea no próprio site da companhia aérea, né? Então vamos supor que eu pesquisei lá e achei uma passagem aérea internacional barata da TAP. O que eu vou fazer? Ao invés de eu comprar aquela passagem aérea ali naquele link ali de um parceiro, né, que tá me direcionando para aquele parceiro, eu vou lá no site da TAP, acho aquela mesma passagem aérea lá no site da companhia aérea e eu faço a emissão lá. Eu não faço a emissão lá nessa parceria, porque além de eu estar pagando uma taxa extra ali para o parceiro, o que acontece? Eu também corro o risco depois de, vamos supor que cancela aquele voo, tem algum problema com aquele voo, e aí eu não tenho aquela autonomia para poder resolver aquilo, né? Porque aí eu vou depender daquela loja, daquela empresa para poder me ajudar a resolver. Então, o que eu faço? Eu já emito ali no site da companhia, porque aí eu consigo ter o total controle da minha emissão, né? E pagando mais barato, é claro, né? Então você pode fazer isso com qualquer companhia aérea, mesmo que seja uma companhia aérea que você não está habituado, você pode fazer isso. Você vai e emite, confere se o bilhete é o mesmo, se a data, o número do voo, tudo aquilo que você escolheu, se tá batendo certinho com aquela pesquisa que você fez, e vai lá e compra no site da companhia aérea. Isso também vai te ajudar a não cair em golpes, né, gente? Porque a gente teve aí recentemente muitos problemas com golpes, que você ia, né, comprava ali a sua passagem aérea através de um parceiro e depois não conseguia reaver aquela passagem, né, aquela passagem ali, você, né, caiu num golpe ali na hora de comprar aquela passagem. Por isso que eu sempre compro no site da companhia aérea. Outro ponto é o que eu falei mais cedo, né? Eu sempre peço alguém para revisar junto comigo os dados ali da passagem antes de fazer a emissão, né? Se eu preenchi tudo certinho, se os dados dos nomes estão corretos, dos documentos e assim por diante. Outra coisa que é muito, muito, muito importante você fazer é verificar as conexões desse voo.
Quando você compra um voo que vamos supor que você vai daqui para a Espanha, só que daqui para a Espanha você vai fazer uma conexão em Lisboa, por exemplo, né? Quando você compra uma passagem aérea com todos esses trechos conectados, a responsabilidade dessa conexão é daquela empresa onde você comprou a passagem aérea, né? Então você compra lá na TAP para fazer um voo para Madrid e ela vai fazer uma conexão ali em Lisboa. Então, mesmo que ali aquele segundo voo atrase, não é responsabilidade sua, é responsabilidade da companhia aérea. Então, isso é muito bom porque você não precisa se preocupar até com o tempo ali de que você vai ter que esperar entre uma conexão e outra. Mas quando você compra os trechos separados, vamos supor que você compra nessa passagem do Brasil para Lisboa e depois compre outra passagem de Lisboa para Madrid, né, com uma conexão ali no meio, você vai ter que esperar um tempo ali no aeroporto, né, de Lisboa. Você precisa dar um tempo grande ali de espera, né, às vezes até mais de 3 horas, para não ter perigo de, por exemplo, se o voo atrasar, o primeiro voo chegar lá atrasado, você não vai perder a segunda conexão. Então é muito importante você ter muita atenção com essa questão das conexões, né, no seu destino. E também se não tem troca de aeroporto, gente. Já aconteceu isso com a gente, né? E, por exemplo, a gente já fez uma viagem até nacional mesmo, que a gente chegava no aeroporto do Rio e tinha que ir para o outro aeroporto do Rio de Janeiro para poder pegar o outro voo. Normalmente, né, o que eu recomendo é você não ter troca de aeroportos assim quando você vai montar ali uma passagem aérea, né? E eles mostram isso lá para você na passagem, se vai ter troca de aeroporto, porque isso dá um transtorno. Você pode atrasar para pegar o próximo voo, porque imagina se você pega um trânsito, né, nesse destino ali, você tem que ir para outro aeroporto, uma cidade grande, e você se perde ali no caminho, o taxista, né, ele não consegue fazer no tempo adequado. Então o que eu recomendo é você nunca fazer troca de aeroporto, né, ali na hora que você for montar a sua passagem. O ideal é não ter troca de aeroporto e ter cuidado com esse tempo de conexão, para que você realmente ali tenha um tempo adequado entre uma conexão, entre um voo e o outro voo. Outra coisa, gente, que é muito perigosa de acontecer, que pode até melar toda a sua viagem, é você não ter um visto para conexão. O que significa isso, Sara? Por exemplo, vamos supor que você não tem um visto americano, mas que para poder você fazer aquela viagem, né, tão sonhada lá para a Europa, o seu voo passa pelos Estados Unidos, ele faz uma conexão nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Os Estados Unidos é um dos países que exigem, né, que você tenha um visto, mesmo que seja para fazer conexão naquele país, né? Independente de você for ficar naquele país, ele exige que você tenha um visto americano. Então, você precisa ficar atento a isso, porque pode ser que você não tenha o visto daquele país que você vai fazer a conexão. E isso pode te impedir de seguir a viagem. Na verdade, eles costumam já barrar a gente aqui na saída no Brasil, né? Para você ainda não ter essa despesa aí de ter que ir para os Estados Unidos e voltar para trás, né? Então, você tem que ter muita atenção com isso, porque isso pode inviabilizar totalmente a sua viagem. Isso vai ser um grande perrengue de viagem para você, se você não tiver esse visto de conexão do país que exige. Muitos países não exigem, né, gente? Mas você tem que pesquisar isso antes. Outra coisa que eu vejo às vezes as pessoas errando, que às vezes elas emitem a passagem, não prestam atenção nesse ponto, que é muito importante, né? E elas acabam errando na hora da emissão da passagem, é a questão de não observar as condições da tarifa, condições, né, que incluem a bagagem que você pode levar para aquela viagem, as condições de remarcação dessa viagem, se você precisar fazer um cancelamento dessa viagem. Então, nas condições da tarifa, tudo isso vem ali englobado naquelas condições. E eu vejo as pessoas comprando passagem, eu já fiz isso várias vezes, de comprar uma passagem e não ler as condições da tarifa, né, gente? E às vezes eu já me dei mal com isso.
Porque vamos supor que naquela tarifa ali que você está comprando, você tem um limite X de bagagem que você precisa cumprir, porque senão você vai ter que pagar ali uma taxa extra na hora, né, de despachar sua bagagem ou de entrar no voo. Então você precisa ficar atento, porque nessas condições da tarifa falam da questão da bagagem, e elas falam também das condições de remarcação do seu voo. Quanto mais barata a passagem, às vezes mais restrições aquela passagem tem. Por exemplo, recentemente a gente teve que remarcar uma passagem que a gente tinha emitido com milhas e muito barata com milhas. A gente teve que pagar uma taxa muito alta para poder fazer a remarcação dessa passagem e acabou que a gente teve que remarcar ela 2 vezes porque teve 2 imprevistos relacionados à nossa viagem. E aí a gente teve que remarcar e a gente pagou uma taxa alta, né? Não valia a pena cancelar a viagem, mas a taxa de remarcação foi muito alta. Então, a gente nunca pensa que a gente vai ter que remarcar um voo. Às vezes a gente nunca pensa que vai ter que cancelar um voo. Gente, mas isso acontece, né? Os imprevistos da vida da gente acontecem. Agendamentos coincidem, né? Por exemplo, às vezes naquela data da sua viagem, você não atentou que vai ter um evento muito importante que você não pode faltar, né? Às vezes vai ter a formatura de uma pessoa importante da sua família, né? Um casamento e tal. E depois que você atentou, ou depois que você comprou a viagem, que veio aquela informação daquele outro evento no dia da sua viagem. E foi isso que aconteceu com a gente. Eu vou ter um evento, né, que era no dia dessa viagem. Depois o Jardel também recebeu convocação para um outro evento. E aí no final das contas a gente teve que remarcar essa passagem 2 vezes. E o que acontece? Tivemos que pagar a taxa de remarcação 2 vezes, né, gente? E sinceramente não foi brincadeira. Mas enfim, né, a gente precisa realmente ficar atento às condições da tarifa, né? Você olha lá se aquela tarifa te atende. Se não, se você tiver que pagar um pouquinho a mais, não tem problema, né? Você vai ter mais consciência ali da passagem aérea que você está emitindo. Outra coisa, esse aeroporto que você vai emitir é o melhor aeroporto para você chegar, né, no seu destino turístico. Porque tem países, né, existem grandes cidades pelo mundo que tem vários aeroportos. Né? Então você vai analisar se aquele aeroporto é o melhor daquela cidade para você chegar. Né? Tem os aeroportos também que são secundários, que são muito utilizados pelas companhias aéreas low cost, que você pode ficar muito atento também, né? Porque são aeroportos normalmente mais distantes ali da cidade, que você às vezes vai ter que pegar um transporte para poder chegar nele, às vezes ele é fora de mão. Então você tem que ficar muito atento para ver realmente se aquele aeroporto é o melhor aeroporto. E uma coisa que já aconteceu comigo é a questão de não conferir a sigla do aeroporto, porque tem siglas que são muito parecidas. Por exemplo, quando eu vou emitir uma passagem saindo de BH, eu já escrevo lá Confins, né? CFN. Só que já aconteceu comigo de eu digitar de memória a sigla do aeroporto e eu digitar errado e cair, né, numa sigla de um outro aeroporto. Então fique atento ali, confira se aquela sigla é do aeroporto que você, né, realmente está indo na hora de conferir sua passagem, para não ter perigo de você estar achando que vai para um lugar e de repente você está indo para um outro lugar muito diferente. Outro ponto, a questão do horário dos voos, né? A gente sempre, nas passagens aéreas internacionais, lá sempre o horário que está no voo é o horário do seu destino turístico. E a gente tem que lembrar que tem um fuso horário, né, gente? Então, se você está num lugar que o fuso é diferente, aquela passagem, aquela viagem vai ser naquele horário do destino turístico. Então, vai ser interessante você regular seu relógio quando você chega ali no outro destino, para não ter perigo de você, né, às vezes tá ali e realmente não ser, né, o horário que você está pensando, você se confundiu com o horário. E a questão de horário de voo tem uma coisa muito que você precisa se atentar também, é a questão dos horários de voo, né? Porque às vezes você escolhe um voo que é um horário muito cedo, de madrugada, e aí você perde às vezes, né, aquele dia, você fica muito cansado naquele dia. Ou às vezes você coloca um voo entre um destino e outro, no meio do dia ali, quebra,
né, o planejamento de viagem do seu dia. Então você tem que ficar muito atento a essa questão de horários de voo. Como que aquele horário do voo pode impactar muito no seu roteiro de viagem, né? Às vezes a gente já vai comprando uma passagem aérea barata sem atentar a isso. E depois que você arrepende, né? Você pensa assim, ah, meu Deus, arrependi de ter comprado essa passagem aérea, foi totalmente desconfortável eu viajar nesse horário. E também você tem a atenção com a compra da passagem aérea de volta do seu destino, porque você vai precisar dela na hora de passar ali na imigração, né? Eles podem te pedir o comprovante da sua passagem aérea de volta, então você já tem que ter essa documentação na hora de passar na imigração, porque eles precisam entender que você está indo para aquele destino só a turismo, né? Você não vai morar, você não está indo de forma ilegal para aquele destino, né? Ele vai ficar lá para sempre. Então você tem que sempre ter essa documentação da passagem de volta para você passar na imigração. E uma coisa que eu sempre faço também é o check-in online. Porque quando eu faço o check-in online, eu vou recebendo no meu celular os alertas, né, daquela passagem aérea. E aí eu vou vendo se mudou o portão, se teve alguma mudança de horário no meu voo. Então eu sempre faço esse check-in online e vou acompanhando ali se teve mudanças no meu voo. E uma coisa que você pode fazer, que é muito interessante, que poucas pessoas eu vejo fazendo essa questão, é você verificar a configuração da sua passagem num site que chama SeatGuru. Ali você consegue ver qual que é a configuração daquela aeronave, né? Quais são ali os assentos para você escolher os assentos, inclusive quando você vai viajar de executiva. Porque pode ser que você está pensando que vai viajar naquela executiva maravilhosa, que você vai deitar, dormir ao longo da sua viagem. E aí quando você entra lá no site e coloca o número do voo, né, que você vai comprar a passagem, você descobre que aquela passagem aérea, ou a configuração daquele avião, não é para aquela executiva que está nos seus sonhos, né? Às vezes é uma executiva mais simples. Então sempre coloque lá o número do voo nesse site que chama SeatGuru para você ver qual que vai ser a configuração da aeronave, para você ver se realmente, né, se tem um espaço ali bom, né, naquela poltrona, para você ver o tamanho daquele voo, porque aí você já tem uma noção se você deve comprar uma passagem, às vezes Economy Premium, que é uma passagem melhor, ou se aquela executiva é realmente a que você quer e assim por diante. Então isso é uma dica extra aqui para vocês. Olá, Dani, tudo bem? Tô precisando de você, viu? Vou te mandar uma mensagem. Então aqui a gente viu 13 pontos de atenção para você, né, fazer uma emissão da sua passagem aérea sem erros, né? Quem tá chegando agora pode voltar a assistir, eu vou deixar essa live salva por alguns dias, mas eu vou dar uma repassada aqui em todos os pontos. Então a gente falou do período, né, da sua passagem, ficar atento, da conferência na hora de digitar documentação, nomes, né, na sua viagem, de você comprar direto no site da companhia aérea, né, evitar aí terceiros, pedir alguém para revisar sempre junto com você, né, o que você digitou ali. Eu sempre faço isso, chamo meu marido e peço ele para revisar. Você verificar as conexões da sua passagem aérea, se as conexões estão adequadas, se não há troca de aeroporto, ou se há troca de aeroporto, se tem um espaço ali considerável entre os voos. Um ponto muito importante que é o visto de conexão para você, né, passar naquele destino. As condições da tarifa, o melhor aeroporto, se ele é o melhor aeroporto, né, inclusive conferindo pela sigla, o horário do voo, se ele é adequado, se você tem a passagem aérea de volta, né, para poder mostrar lá na imigração, fazer check-in online e também ver a configuração do seu assento lá no SeatGuru. Então aqui a gente falou de vários assuntos, né, na hora de você emitir sua passagem aérea. Isso vale, gente, inclusive para você emitir sua passagem aérea nacional e para você emitir sua passagem aérea com milhas. Todos esses cuidados você tem que ter na hora de fazer a emissão da sua passagem. E você aprendendo, você vai poder emitir passagens para onde você quiser aí, né, no mundo. Então, qual que é a minha recomendação para você aqui agora? É você entrar num site de companhia aérea que faz venda de passagens internacionais e simular uma compra de uma passagem aérea internacional.
né? Você pode ir ali até o momento que você não vai pagar, né, gente? Claro que você não vai pagar a passagem aérea, mas só para você ver o passo a passo, ler as condições da tarifa, ver o passo a passo de emissão dessa passagem, preenche os dados, faz uma simulação, né? Pode ser no site da Latam, do Tudo Azul, do Smiles, né, da Gol, e aí você vai ver esse passo a passo. E complementando aqui, né, e tudo isso, gente, te dá muita autonomia e muita liberdade na hora de você organizar seu roteiro de viagem. E isso vai te ajudar a economizar mais de 50% na sua viagem. E se você quer aprender muito mais sobre esse assunto, inscreva-se no workshop Viagem 50 Menos, onde eu vou dar 3 aulas gratuitas te ensinando qual que é o segredo para você realizar viagens aí com essa economia. É só você clicar lá no link da minha bio aqui do Instagram que as inscrições estão abertas. E esse workshop vai ser totalmente gratuito, né? Então tô lá te esperando, inclusive tem um bônus lá para quem se inscrever. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. E continue aqui comigo que em breve a gente vem e vai falar de outros assuntos relacionados à sua viagem dos sonhos. E compartilhe esse conteúdo, eu vou deixar ele salvo, essa live salva. Se você chegou agora no finalzinho, você vai poder assistir, anote, tome nota desses pontos, né? Porque são pontos muito importantes. E me acompanhe aqui, continue me acompanhando para outros assuntos importantes aqui, para você tirar seu sonho de viagem da gaveta. Então, boa tarde, gente. Obrigada. E comentem lá no post, tá? Que eu tô esperando vocês. Um abraço, até mais.